para quem não me conhece ainda, somos missionários em Moçambique. Agora em março farão 6 anos que estamos lá. Aceitamos o desafio porque Deus vai à frente em tudo. Amém? Amém. Todas as portas, tudo que a gente precisa, Deus tem suprido. Deus tem suprido financeiramente, Deus tem suprido emocionalmente, Deus tem suprido os nossos sonhos, os nossos desejos. E juntos, nessa noite, poder compartilhar um pouco com vocês do que Deus tem feito é muito gratificante. Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa continuar te usando, amém? Não deixa e não perca o que Deus preparou para você. O que Deus separou para a sua vida é para você. Não deixa Satanás roubar. Quando nós aceitamos ir para Moçambique, a gente não sabia como seria lá. E a gente aprendeu muito nesses 6 anos. Só que antes da gente chegar em Moçambique, nós fomos pastores por 5 anos, aqui em Votorantim, no bairro do Novo Mundo. Nós somos auxiliares do pastor Bernardino. A gente ajudou na Vila Nova. A gente nunca parou de trabalhar para a obra de Deus. Hoje, a gente colhe lá em Moçambique o nosso choro, a nossa lágrima, que não começou nesses 6 anos, que começaram agora em fevereiro. Eu faço 24 anos de ministério. Nesses 24 anos de trabalho árduo para a seara do Senhor. E é muito bom ver, junto com vocês nessa noite, que Deus está à frente em tudo, que nós não somos capazes de fazer, como diz aquele versículo, mas Deus tem nos capacitado. Nós às vezes não entendemos nem para que lado ir, e a gente fala, ai meu Deus do céu, e Ele responde. Então eu quero te desafiar e te motivar para a sua vida, para o seu coração, que você não deixe o sonho morrer. Que você, se você tem um desejo, um sonho ministerial, pessoal, não deixa morrer. Quantas pessoas vão chegar para você, e a maioria chega para você e fala assim, não vai dar certo. Ah, você. Se o pastor Carlos e a pastora Vera tivessem olhado para mim e falado você, eu não teria ido. Amém? Tá? Tinha e tem gente muito mais capacitada que nós. Mas Deus nos queria lá. Nós começamos em 2020 a escola com 10 alunos. E nós sofremos com a pandemia. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos encerrando o ano na próxima semana com 130 alunos. E queremos para 2025, já colocamos uma meta, da escola chegar em 180 alunos. Abrimos 50 vagas para o próximo ano. Começamos a igreja embaixo de uma árvore. Só que Deus colocou uma coisa no nosso coração que a gente nunca fez. A gente nunca colocou as crianças no chão. No começo, a gente não tinha cadeiras para as crianças sentarem, nós compramos esteiras. Aí, fizemos uma campanha e compramos cadeiras. Tudo embaixo da árvore. Aí, chegaram os idosos. A gente não entendia nada. E muitos idosos não entendiam também o que a gente falava. Porque nós falamos em português e eles, os mais idosos, não falam português. Entendem uma palavra ou outra. E a gente falava, meu Deus. E Deus colocou meninas para nos ajudar com a tradução. E Deus colocou pessoas para nos ajudar. No nosso culto domingo passado, não esse que hoje nós estamos aqui, né? No nosso último culto, no nosso culto de despedida, nós tínhamos 80 adultos. Nós tivemos 112 crianças, 112 adolescentes e quase 90 crianças na festa de Natal, que nós fizemos antecipado, porque nós queríamos celebrar com eles. E tudo isso que a gente faz lá, você pode ter certeza
eu tenho certeza, vocês são comissionários dessa obra. Porque quando vocês ofertam, quando vocês oram, quando vocês nos mandam uma mensagem no WhatsApp, quando vocês dão um sinal sonoro para a gente, um sinal de fumaça, nos alegra e nos anima. E isso nos motiva a seguir na obra de Deus. E às vezes vocês falam conosco sem falar conosco. Como assim eu falo com você, Marcelo, sem falar com você? Às vezes vocês postam coisas capazes de fazer Marcelo, Gloriana. Talvez 1/100º do que a gente tem feito junto com vocês. Então a gente louva a Deus, a gente agradece a Deus pela sua vida, porque a gente sabe que o projeto é de Deus, a gente sabe que o projeto é da comunidade, nós sabemos que nós somos as pessoas que coordenam esse projeto hoje, mas nós sabemos que nós não somos eternos. Lá em Moçambique eles usam a expressão madala para os velhinhos. Eu já estou ficando madala já. Daqui a pouco eu vou poder realizar meu sonho de consumo, tá? Que é ter minha carteirinha de aposentado. Mas não de aposentado, de aposentado eu já sou. Mas eu vou ter minha carteirinha para poder estacionar naqueles lugares, para mim chegar no banco e furar a fila, que lá chamam de bicha. Chegar na bicha e falar, quem é o último? Quem é o primeiro? Eu vou entrar na frente do primeiro porque eu sou madala. Então eu já estou chegando nessa idade. E Deus, através da sua infinita misericórdia, tem nos usado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, também quer levantar pessoas para nos substituírem. Porque o projeto é de Deus, não é do Marcelo, não é da Glória e não é da Aninha, é de Deus. Então Deus, no momento certo, vai levantar. E onde Deus vai levantar pessoas? Onde você espera que Deus levante pessoas? Eu espero que seja daqui, pastora Vera, também. Tá? Tem que ser do nosso DNA. Uma pessoa que conheça a nossa igreja e não chegue lá e queira fazer uma outra igreja. Chegam pessoas na nossa igreja que se transferem, que o bairro é um bairro novo, que está expandindo. Chegam pessoas lá que chegam botando ordem na casa. Não, pastor, na Santa Ceia, mulher menstruada não pode participar, porque na minha igreja era assim. Pastor, não pode namorar na noite anterior à ceia, porque na minha igreja não era assim. E nós ouvimos isso. E eu sou meio teimosinho. Aí eu chego, para não falar que eu sou meio marrentinho. Aí eu chego e falo, irmã, normalmente as irmãs que me procuram para falar essas coisas. Eu falo, irmã, vamos fazer o seguinte, a ceia do Senhor, amém? Amém. Traz para mim a Bíblia semana que vem, mostrando que isso não pode. Você traz a Bíblia mostrando que a gente não pode e que a gente não faz. Se a senhora não trouxer, sem chance. E Deus, se existir algum versículo nessa linha de raciocínio, Deus esconde, porque não aparece ninguém na semana seguinte, e está todo mundo lá fiel. A gente trabalha na escola com crianças muçulmanas, e em Moçambique é um pouco diferente, tá? Em Moçambique você põe o que você quiser no contrato. O pai assinou, dançou, está amarrado no contrato. Tá? E não é bullying, não é nada. E nós colocamos no nosso contrato que nós somos de uma igreja. E que nós falamos de Jesus. E quando o pai chega lá, com a roupa que é meio característica de muçulmano, a gente faz questão de ler esse trecho do contrato para ele. Nós nunca perdemos nenhuma criança muçulmana. E vocês não sabem, a Glória vai compartilhar depois, o dia que ela for compartilhar, o prazer que é falar de Jesus para uma criança muçulmana. Porque as nossas crianças, você começa a falar de uma história, ela conhece. Você vai contar a história de Noé, Gênesis, criação, a criança conhece. Quando você vai falar com uma criança muçulmana, ela nunca ouviu falar de Jesus.
Então é gratificante eles virem perguntar acerca de Jesus. É gratificante a gente ouvir que nas casas muçulmanas eles não declaram isso, mas nas outras casas que não tem mais alimentação sem oração. E a gente descobriu essa semana passada que as crianças, a nossa cozinheira se chama Isabel, e as crianças na casa delas oram pela tia Isabel também, que prepara o lanche na escola. Então está ficando incutido a palavra de Deus. Aí a gente vai lá para Provérbios, ensina a criança que quando ela crescer ela não se desvia. Então guarda isso para a sua vida, continue orando por nós. Motivos de alegria temos muitos, motivos de provas temos também alguns, mas são muitos maiores os motivos de alegria, e nós louvamos a Deus por isso, amém? Deixa eu pegar vamos abrir a Bíblia? Eu vou ler 2 versículos com vocês, e eu vou começar com Sofonias 3, o verso 17. Lá em Moçambique também a gente tem um hábito de usar uma versão da Bíblia mais simplificada, tá? E a minha está simplificada, então a gente usa na nova tradução, na nova tradução na linguagem de hoje. É um pouquinho diferente do que está escrito ali, mas eu queria que você acompanhasse comigo e eu vou ler na minha versão, amém? Pois o Senhor seu Deus está com vocês, Ele é poderoso e os salvará. Deus fica contente com vocês, e por causa do seu amor lhe dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Repitam comigo a primeira parte. Pois o Senhor seu Deus está com vocês. Então não se esqueça que Deus está contigo, amém? Só quem está acordado, amém? Tá, eu sei que eu falo meio pausadinho assim, meio contínuo, e eu sei que dá sono, então fiquem comigo. Não se aveste, não se arrependa, faça o que Deus manda você fazer. Não se venda. O Evangelho não tem preço. O preço do Evangelho já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Então, se Deus colocar algo na sua vida, faça, amém? Mas eu te alerto uma coisa, pergunta mesmo se foi Deus. Quem ouviu a mensagem da pastora Vera hoje de manhã? Levanta a mão aí para mim saber. Pastora Vera falou de Gideão nessa manhã, e eu falei, eu vou usar a mesma ilustração que ela. Gideão, ele estava inseguro, e ele falava, eu não vou repregar o que ela pregou, ele falou assim para Deus, eu vou pôr aqui a pecinha de lã, se molhar, o Senhor está falando comigo. Deus, posso fazer mais uma coisa? Amanhã eu vou pôr a pecinha de lã, e ela tem que ficar seca, e Deus respondeu. Então se Deus coloca algo no seu coração, pergunte mesmo se foi Deus que colocou. Não se envergonhe de conversar com Deus e falar, Deus, eu tenho dúvida, o Senhor realmente quer que eu faça isso? E se Deus responder sim, faça. Se Deus responder não, não faça. E se Deus te responder espere, espere. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível também à voz do seu pastor, da sua pastora. Você os escolheu para ser seu pastor, amém? Foi o pastor Carlos e a pastora Vera que escolheu você? Não, Deus escolheu que vocês estivessem aqui com eles, e com os pastores auxiliares também. Deus escolheu. Deus trata de formas diferentes. Eu sou muito mais bonito que o pastor Marcelo, perdão pastor, mas eu tenho que dizer isso, eu sou muito mais bonito que o senhor. Porém, desculpa pastora Marluce, porém, o que Deus colocou na mão do pastor Marcelo é totalmente diferente do que ele colocou na minha. Então, eu tenho que me espelhar no pastor Marcelo, no caráter dele,
mas não nas coisas que ele faz. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Você tem que se espelhar no caráter desses homens e mulheres de Deus. Mas Deus pode tratar com você diferente. Deus pode te mandar para um outro lugar. Eu fiz questão de pegar o pastor Marcelo, porque ele é bem mais alto que eu e nós temos o mesmo nome, somos completamente diferentes. Mas Deus nos usa em posições diferentes, como se fosse um jogo de xadrez, onde as peças se movem de acordo com a necessidade. Deixa Deus tratar e curar e cuidar da sua vida. Se você tiver ferido, você consegue ajudar alguém? Os mestres da guerra dizem que é vantagem você ferir um soldado que matar um soldado. Porque quando você fere um soldado, 4 pessoas vão cuidar do soldado ferido. Você tira 5 da guerra. Se você matar um, eles deixam e vão embora. Então, se você tem alguma ferida, algo na sua vida para ser curado, peça para Deus te ajudar. Faça diferente. Eu costumo dizer que se a gente não fizer nada, se a gente ficar paradinho que nem estátua, e olha que o exemplo de estátua que nós temos é a esposa de Ló, que virou estátua de sal, hein? Então não fica olhando para trás. Nós temos que ter para a gente o poder do nome de Jesus na nossa vida. Chama para você essa responsabilidade do poder do nome de Jesus. E faça a diferença com o nome de Jesus. Amém? Um outro texto que eu quero ler com vocês, mas antes eu vou passar algumas fotos. O Lucas vai me ajudar. Quero mostrar um pouquinho do nosso trabalho em Moçambique. Pode correr elas, Lucas. Esses são os adultos da nossa igreja. Tá. Esses são os jovens da nossa igreja. Quando nós chegamos lá, não tinha nenhum jovem. E esses jovens, eles estão trabalhando conosco. Então, eles nos ajudam com as crianças e nos ajudam com os adolescentes. Então, eles têm feito a obra de Deus lá. Têm aprendido da obra de Deus. Esse senhor aqui da frente insiste em me chamar de Padre Marcelo. Erguei as mãos. Está amarrado. Tá. Obrigado. Na sequência agora, essas pessoas estão lá. Essas são as vovós. Elas sentam no chão porque elas querem, tá? Eles têm problema de coluna. Então elas escolhem sentar. Então a gente coloca esteira no chão. Não deixa sentar no chão direto. Essa é a nossa quadra, a nossa última parte da nossa ampliação agora. A gente deu uma parada na ampliação, voltamos no ano que vem com algumas coisas, mas tem assim, a quarta senhora de baixo para cima é a primeira senhora que se aproximou da igreja, e ela está com a gente já há 4 anos. Então, nossa igreja é isso. São pessoas simples, em um bairro novo. Lá eles chamam de zona de expansão. Tá? É uma área de expansão. Vivem 7.500 famílias. Tem uma escola do governo, que tem 70 crianças por classe. Tem uma outra escola privada. E tem a gente. E agora também tem a escola da Mesquita. Quando nós chegamos lá, que a Mesquita descobriu que nós íamos construir uma escola, a Mesquita construiu uma escola e doou para o governo. Tá? Então tem a escola que é na Mesquita, é do lado da Mesquita, é um terreno contínuo à Mesquita, e tem lá. E tudo que a gente faz, eu até brinco às vezes que eu vou fazer algumas loucuras, tudo que a gente faz a Mesquita copia. Tá? Então tudo que a gente faz, a gente começou a escola,
eles abriram escola. A gente começou a dar alimento, eles dão alimento. Então, tudo que a gente faz, eles fazem depois da gente, nunca primeiro. Agora a gente falou que nós temos o projeto de construir uma escola secundária, eles já compraram o terreno para construir a deles também. Eu falei que eu vou pedir uma licença poética para Deus e falar que eu vou construir um aeroporto, um lugar para pousar helicóptero, uma empresa gigante, para ver se eles vão fazer, já que eles copiam e tudo. Quando nós chegamos em Moçambique, nesse bairro, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Era aquela casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Aí Deus, quando o Filho de Deus chega no lugar, há transformação. E Deus nos presenteou. Um dia, 5 horas da manhã, aqui, né? Lá já era mais tarde, está 5 horas para frente. Eu liguei para o pastor Carlos. O pastor Carlos postou a oração da madrugada e eu liguei para ele. Falei, ele está acordado. Falei, o cara ofereceu aí para a gente pôr, que coloca água encanada para a gente, aí o distribuidor privado. Ele não ia entrar na nossa rua, mas se a gente pagar X valor, ele coloca. O pastor Carlos falou, Marcelo, quanto dá isso em reais? Eu falei, X. Ele falou, pode já olhar na sua conta, que o valor já está na sua conta. Tá? Sabe assim, ele falou, depois a gente vê, era um sábado de manhã, e a gente foi lá, eu liguei para o cara, falei, estou pagando então a água para o senhor aí já, estou pagando a instalação. Instalou. Esse ano, em fevereiro, nós recebemos a energia elétrica. E da energia elétrica eu quero abrir um parênteses. Em Moçambique, eu não vou falar que eles são corruptos, tá? Mas eles vendem facilidades para a gente. Então eles ficam o tempo todo tentando vender uma facilidade. E o projeto de expansão é um projeto chinês, com parceria do Banco Mundial, e diz que vai englobar todo o bairro que a gente mora de graça, que a gente tem a escola de graça. A gente mora 10 quilômetros longe do projeto. Aí falou que ia fazer tudo isso. Aí chegou para mim, o cara chegou, conversou, aí eles passaram lá, não colocaram o poste na frente da escola, porque o projeto é bem lento. Então, foram lá, colocaram o poste. Não puseram o poste na frente da escola, puseram o poste no fundo. Como eu não tinha feito as caixas de ligações ainda, eu fui lá e transferi para o fundo as caixas. A entrada e onde tinha que ficar os fusíveis e onde tinha que ficar o relógio. Aí o cara chegou para mim, para ligar a energia para o senhor tem que comprar 2 postes. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque o projeto não vai contemplar aqui. Eu falei, mas não contempla lá no fundo? Ele falou, lá no fundo contempla. Eu falei, então, minha caixa de relógio está tudo lá no fundo já. Ele olhou para mim, beleza então, né? Aí foi embora, aí veio o pessoal do chinês, chegou lá tudo, aí eu teria que comprar, isso eu teria que comprar mesmo, 50 metros de fio. Aí o chinês falou assim, é escola, né? É escola chinês, é escola. Aquele jeitinho que eles falam, imagina chinês falando português de Portugal. Aí eu falei, é escola, China. Ele falou assim, eu vou doar o fio. E fio e cabo, chegou no dia, o cara da eletricidade de Moçambique foi lá, tentou vender facilidade. Eu falei, não, ele falou que vai fazer para mim. Eu estou confiando, eu tenho que acreditar em Deus. Aí ele chegou no dia, ele falou assim para mim, aí já não veio o chinês, veio o pessoal do trabalho, ele falou assim para mim, é o seguinte, o fio que o China te deu, é o fio que veio da China. Se tiver algum chinês aqui, me perdoa, tá? Ele falou, é o fio que veio da China. Sabe como que é o fio que vem da China? A distância sua é muito longa, nós vamos ter que enterrar, não vai ficar bom. Se o senhor comprar o conduíte, a gente coloca o fio no conduíte para o senhor. Eu falei, quanto vai me custar? Ele falou, não vai custar nada. Ele falou, só que é o seguinte, a gente não cava o buraco. Como eu tinha pedreiro lá, eu tinha os ajudantes de pedreiro, ele falou, o senhor pode mandar os meninos cavar o buraco ou pagar para a gente. Eu falei, se eu for pagar para vocês, quanto vocês têm que pagar? Ele falou assim, R$200, mais ou menos, já convertendo, tá? Ele falou, R$200. Eu falei, beleza, pode cavar vocês, então. Chegou, cavaram, ligaram. Aí o Chininha passou lá no fim da tarde e
Eu tinha que ir na EDM daí para assinar o contrato. Aí o Chininha passou no final da tarde e falou assim para mim: sua escola já está energizada. Sem contrato, sem nada. Ele falou: a escola já está energizada. Vai lá assinar o contrato. Aí eu fui lá, assinei o contrato. Aí depois de 2 dias, você pode colocar energia. Segui todo o protocolo. Aí vem de novo o cara que tenta vender a facilidade, né? Foi na reunião com a empresa chinesa e falou assim: como vocês ligaram energia naquela escola? Não pode, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, tururu. E ficou falando um monte de coisa. Aí o menino que trabalha para o chinês cruzou comigo na rua e me contando. Ele falou que ele nunca tinha visto, mas eu sei quem agiu naquele dia. Ele falou que o China virou para aquele senhor da eletricidade de Moçambique e falou assim: ligou porque eu autorizei, colocou o fio porque eu doei. Então, virou as costas e foi embora da sala. Não deixou o cara falar mais nada. Então, a gente louva a quem? Ao Chininha? Não, a gente louva a Deus por tudo isso que aconteceu. A escola tem energia. Pastor Carlos e pastora Vera tiveram, e a equipe que teve lá conosco, teve a oportunidade de fazer culto noturno com a gente lá. Porque o Chininha foi com a nossa cara. Foi com a nossa cara? Claro que não. Deus foi na frente. Deus sabe o quanto eu e a Glória orou. E as pessoas que estavam perto da gente orou para a energia chegar. A gente tem uma funcionária que o poste passou na frente da casa dela. Fazem 10 dias que a energia chegou. O poste na frente da casa dela. E os caras não faziam. Lá eles chamam de fazer baixada, que é interligar. E é tudo de graça, só que eles ficam o tempo todo vendendo serviço. O nosso guarda teve que cotizar com os vizinhos para comprar 2 postes, porque eles pararam 2 postes antes da casa dos caras. Isso porque o governo chinês comprou os postes. Foi comprado, nessa etapa, todos os postes ganharam o direito de ter o candeeiro. É candeeiro aqui? A luz no poste, né? No nosso bairro, lá no bairro, eles instalaram uns 40 só. Instalaram 2.000 postes e 40 candeeiros. Se você entrar no Marketplace, tem candeeiro para vender. Então os candeeiros voaram para iniciativa privada. Então a gente vive essas coisas. Mas nós não vamos desistir. Porque nós sabemos que quem está do nosso lado é maior do que tudo que é contra nós. Amém? Eu falei hoje de manhã, estava conversando com uma pessoa no particular hoje de manhã, eu falei assim: a gente não costuma confrontar as pessoas, porque a gente é estrangeiro. Porém, para algumas situações a gente confronta. Vocês sabem que agora uma pessoa doou um espaço para a gente aumentar o terreno da escola. O cara chegou para mim, a Glória: Marcelo, deixa o cara falar. Eu falei: eu não vou deixar ele falar, Glória, porque ele vai pedir dinheiro. Ele queria que o ancião do bairro, aqui pode falar abertamente, né, pastora? O feiticeiro fosse lá fazer uma magia do terreno que a gente tinha comprado. Eu falei: nem cavacatuça. Não vai. E o cara pegou uma carona com a gente tentando falar. E a Glória: Marcelo, deixa ele falar. Eu falei: Glória, eu não vou deixar ele falar, porque eu sei onde essa conversa vai chegar. E ele quer ir lá consagrar o terreno. Eu já tinha brigado quando a gente comprou o primeiro. Falei: vou brigar de novo, não vou. Falei para ele assim: fala para esse cara vir falar comigo. Faz uns 2 meses isso. Pergunta se o cara apareceu lá para falar comigo. Eu falei: eu vou receber, vou convidar ele para entrar, para tomar um café, e vou falar: não vou te dar nada. Porque eles vêm com a conversa assim: precisa consagrar o terreno. Aí eles ameaçam, tá? Se morrer, se acontecer alguma coisa ruim, é culpa dos maus espíritos. Para quem tem Jesus, não tem mau espírito. Tá? Não tem isso. Então a gente não deixa. Daí eles chegam lá, da primeira vez eu tive que ouvir, porque era o primeiro, né? Ele chega lá, tenta vender o serviço dele. Preciso consagrar. Você me dá R$1.000 que eu vou comprar frango, vinho, vou vir derramar no seu terreno. Não. Então faz o seguinte: você me dá R$500 que eu vou comprar o frango, o vinho, não vou vir no seu terreno. Eu, não. Então eu falei: então é não. Você não está percebendo? Não é não. Aí não vai ter acordo. O que não condiz com Deus não tem acordo. O que foge da palavra não tem acordo.
Tem coisas que a gente releva, mas a palavra de Deus, o que Deus ensina é diferente. Então a gente não se submete a essas coisas. Eu falei para ele a seguinte coisa, eu falei: você traz aqui, lá em Moçambique, tudo é movido pelo Boletim da República. Eu falei: você me traz o Boletim da República que diz que eu tenho que dar. Se tiver no Boletim da República, eu dou. Tem no manual do Régulo, que chama Régulo, o feiticeiro. Eu falei: então eu vou fazer um manual aí que o Régulo tem que dar para os cristãos 50 mil, porque eu vou fazer o manual, cada um faz o que quer, né? Aí a gente vê essas coisas e vê Deus agindo. O cara nem apareceu lá, nem desce nem da outra vez. Então a gente entende que às vezes a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, é principado e potestade que vem ali testar você. Quando a gente comprou o terreno, eu falei outra vez, mas eu vou falar de noite. De novo, desculpem, não de novo, de noite, de novo. Eu vi Satanás. Eles queriam que eu doasse uma faixa lateral do terreno para eles fazerem uma rua. E eu falei: eu não vou doar. E o cara fez o maior escândalo. Nesse dia não fui eu que briguei, foi ele. O cara falou um monte. E eu falei não. E mantive o não. Fui lá, comprei fio de arame, coloquei fio de arame, plantei árvore. Falei: eu não vou doar. Sabe quantas vezes eu vi essa pessoa depois? Nunca mais. Foi o próprio diabo que foi lá tentar a gente, porque ele queria fazer o quê? Me colocar contra a comunidade. E eu falei não, eu falei para ele: não vou doar. E chamei a comunidade e falei: gente, eu quero construir uma escola, o projeto é esse, vocês sabem disso, eu não posso doar. E sabe o que a comunidade falou? Tudo bem, seu Marcelo, não precisa doar. E o vizinho doou, e eles fizeram uma viela no terreno do vizinho. Então a gente entende que Deus faz a diferença, amém? Vou mostrar para vocês 2 vídeos agora, é mais ou menos 1 minuto cada um, e eles parecem iguais, mas não são, tá? É o trabalho que nós fizemos de encerramento. A gente normalmente faz encerramento na primeira semana de dezembro, porque as crianças lá, elas vão passar férias na casa dos parentes. Então a gente sempre faz na primeira semana. Aí nós antecipamos esse ano para novembro, para as crianças estarem lá e a gente poder coordenar. Então, eu quero que vocês vejam o vídeo, a gente assistindo 203 crianças. Passa o primeiro, Lucas. Olha que já chegou também. Vamos seguir. Essas foram as crianças menores, de 0 a 9 anos. E agora de 10 a 16. Amém? Nós demos nesse domingo, com o apoio de vocês, nós demos 200 lanches. E tivemos que fazer um pequeno ajuste. A gente normalmente, quando dá, a gente dá o refrigerante na garrafa.
uma garrafinha pequena. Só que, em virtude de uma crise que o país está passando, não tinha para comprar. Então nós demos o refresco no copo, refrigerante no copo. E o lanche também, a gente dá com salsicha, nós tivemos que substituir por um produto que lembra um pouco a mortadela, porque também não tinha salsicha no país. Como está tendo o problema da greve lá, e então a fronteira está ficando muito tempo fechada, então não está chegando alguns alimentos. Então, e a gente não tem lugar para estocar tudo isso de alimento. Então, a gente acabou fazendo diferente. Mas tudo isso que tem aí é a sua oferta que mandou. Amém? São as pessoas que às vezes nós pedimos contribuições individuais. Para fazer Natal, para fazer lá. A festa mais importante para eles é o dia 1 de junho. Quando é o dia da criança, quando celebra o dia da criança. Então eles esperam o presente, eles esperam tudo. E nós também, além dessas 200 crianças, 130 da escola também tiveram um dia de lanche especial, de despedida também. Então nós demos, numa semana, 330 lanches. As pessoas tentam, e muitas vezes, nos diminuir. Mas nós conhecemos o Deus que nós servimos. No começo, a gente dá ainda. A gente dá 1 quilo de farinha para as famílias nos domingos, no culto. Que eu falo que é o prêmio por ouvir a palavra. E é uma forma de fazer o evangelho integral. Tá? Pessoas que talvez não tenham nada, têm pelo menos uma refeição. E eles pegam as coisas no mato lá e preparam. E quando algumas pessoas viram que nós fazíamos isso, começaram a dizer que nós éramos a igreja da farinha. Que as pessoas só iam lá por causa da farinha. E eu peguei a palavra para mim. Eu falei, eu sou a igreja da farinha mesmo. Então quando eu vou nos lugares, eu falo, eu sou a igreja da farinha. Acabou com eles. O que eles tentaram ser que fosse pejorativo, a gente conseguiu transformar em bênção. Então eu sou pastor da igreja da farinha. E que se dane. Desculpem falar assim, tá? Hoje tem uma igreja brasileira lá, que chegou no bairro, que o pastor dá 5 quilos de farinha. Nós damos 1, o pastor dá 5. Vieram me falar essa história. Sabe o que eu falo para as pessoas? Vai lá com ele. Eu não vou aumentar. Vai lá com ele. Pergunta se vai. Vai nada. Então a gente tem entendido que Deus é presente nas nossas vidas e Deus é conosco. Então guarda isso no seu coração. Não deixa. Essas crianças que vêm todo domingo, elas estão lá de manhã ouvindo uma história bíblica e ganham na saída. Aqui foi lanche especial, mas todo domingo eles ganham na saída um salgadinho e vão para casa, e alguns vão pelo salgadinho, mas ouve a palavra que a gente usa sempre. O que nós usamos com adulto, a gente usa com as crianças. É o prêmio por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, a gente usa o prêmio e fala, Deus, obrigado porque tem. Obrigado porque chegou. Então a gente louva a Deus. A igreja tem com a gente, que trabalha com a gente, uns 6 voluntários. E aí nossa escola, eu falo nossa porque ela é minha e de vocês também. Amém? E a nossa escola já abençoa 15 famílias. Nós temos 15 funcionários. E no próximo ano nós vamos continuar com 15, porque nós vamos aumentar 2 classes, mas as professoras aceitaram o desafio de dobrar turno. E para a gente é um momento de pensar, refletir, e nós aceitamos dobrar turno. Por quê? Porque a gente aumenta o salário só 70%. Nós não temos que ter um novo salário. Então a gente entendeu que para a escola, para o bem da escola, nesse momento era. Mas nós vamos chegar num ponto que, em nome de Jesus, ninguém vai dobrar turno lá. Porque daí nós vamos ter, quando a escola tiver com capacidade completa,
ela vai ter 12 turmas. E com 12 turmas nós oramos a Deus para ter 12 professores. O pessoal da administração indireta e mais a escolinha vai dar os 20 funcionários. Então, quando a gente tiver 20 funcionários, nós vamos estar abençoando 20 famílias. Tá? E a escola, há 15 dias, lá o processo funciona assim. Você pede autorização para a comunidade. A comunidade fala, beleza. Aí você move a documentação junto ao governo. Aí o governo foi lá e falou, beleza, só que eu quero isso. Você tem 1 ano de prazo para fazer. Em fevereiro, nós tínhamos cumprido todas as exigências do governo. Eles foram agora o pastor foi em agosto, a equipe esteve lá em agosto, em setembro eles foram fazer a vistoria definitiva. E agora saiu a nossa licença definitiva. Hoje, a escola primária, ela é completa, ela tem todo o bloco administrativo, o banheiro, as 6 salas de aula, tudo rebocado, pintado, totalmente dentro das normas do governo. E isso é para a honra e glória de Deus. Nós ficamos 4 anos lutando por isso. Não foi 1 dia nem 2, foram 4 anos. Agora o nosso próximo passo. Nós vamos ler, a gente tem autorização, tudo tem autorização. A primeira autorização, nós temos autorização para ter igreja e nós temos autorização do bairro para ter escolinha. Então agora nós vamos começar a tramitar os documentos dessas 2 coisas para também ter os alvarás definitivos, e quando da implantação da escola secundária também vamos correr atrás de tudo. E aí aparecem algumas exigências do governo que você fala, Deus. Eu vou contar 2 porque são bizarras. As crianças em Moçambique estudam em escolas muito precárias. Mas muito precária. A educação é muito precária. Por quê? Eles não querem que as crianças aprendam para as crianças não pensarem. Tá? Aí, eles foram fazer a vistoria. Aí o cara chegou, o padrão da lousa é 2 metros. A nossa tem 2,20 metros. Está dentro do padrão. Que o padrão diz que o mínimo é 2. Nós compramos de 2,20 na promoção da loja do China. Essa é uma história à parte, mas eu vou contar. Posso abrir um parênteses? Eu fui na loja do China e comprei a lousa 1 ano. Aí eu fui na loja do China, eu compro uma por ano. Aí eu cheguei lá na loja do China, o China falou assim para mim, a lousa tem defeito, o senhor quer comprar a lousa com defeito? Eu falei, China, eu quero comprar a lousa com defeito, mas a lousa tem defeito. Mas eu quero comprar a lousa com defeito. Ele falou, todo mundo compra a lousa e vem aqui traz de volta. O senhor quer levar? Não vou aceitar devolução. Falei, eu quero comprar, só que eu quero pagar mais barato. Ele falou assim para mim, 50% tá bom? Falei, tá bom. Deu 50% de desconto e eu comprei a lousa. Sabe o que o China não sabe fazer e o pessoal de Moçambique não sabe fazer? A lousa vem com uma película protetora. Tipo um filme. E é só puxar o filme que a lousa fica perfeita. Só que a lousa tem defeito. Só que aí eu descobri, a Glória me ligou, e eu já sabia disso, que a Glória me ligou, que a professora da 1ª classe também reclamou que a lousa tinha defeito. Aí eu falei, Glória, tira a película. A Glória chegou, Nelly, você tirou a película? Que película, dona Glória? A película da lousa. Então ninguém sabia que tinha que tirar a película da lousa. E eu consegui comprar 3 lousas por 50% de desconto, porque eu não falei para o China que tinha que tirar a película. Eu fui lá e falei, eu quero comprar a lousa. O China não, ele falou que a lousa tinha defeito, que ele não ia aceitar a devolução. Então a gente vive essas bizarrices. Mas a bizarrice que eu quero contar maior é o seguinte, a gente fez mesa de professor. Aí, eu não coloquei aquele protetor embaixo. Sabe aquele protetor para não ver as pernas da professora? Aí o cara chegou e falou, tem que pôr protetor. Na última vistoria. Falei, o quê? Tem que pôr protetor. E o negócio de pôr giz é muito pequeno. Tem que pôr o grande. A Glória sabe que eu engoli seco. Porque a minha vontade era virar para ele e falar assim, me leva lá na do governo para ver.
que nem lousa tem, o cara fala do tamanho do protetor. Quem olhou com maldade para as pernas da professora foi ele. Agora a gente fica enchendo o saco da professora, que é pernuda, né? Falei, Steph, você é pernuda, né? Por causa de você eu quase perdi a licença. Sabe, são coisas assim. E o que é isso? É a tentativa de vender facilidade. Então continue orando por nós. Amém?